Olá, turma, bom dia. É, Eu preparei um conteúdo complementar ao da apostila, tá? Até porque alguns alunos não receberam o livro ainda. Nesse bimestre, a nossa modalidade vai ser online, continuando aí, seguindo as orientações, tá? Deixei no ClassUp. Então, em primeiro lugar, eu vou seguir esse material do ClassUp, tá? Que fala sobre o gênero textual notícia. Vamos lá. A notícia é um gênero textual, jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo, sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. As principais características da notícia são texto curto, informativo, textos descritivos ou narrativos, texto relativamente curtos, novamente, né? É veiculado no meio de comunicação. A linguagem é formal, clara, objetiva, textos com títulos, tá? Nós temos o texto principal e auxiliar e os textos sempre em terceira pessoa, tá? São os verbos impessoais. E fala sobre fatos reais, atuais e cotidianos. A estrutura e exemplo da notícia. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificadas em título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema a ser abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, Olimpíadas Rio 2016, título principal. Estou lendo aqui para vocês um exemplo, tá? Olimpíadas Rio 2016 e o título auxiliar, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O lead. Na linguagem jornalística, o lead corresponde à introdução da notícia, portanto, trata-se do primeiro parágrafo, vou até sublinhar aqui que não está grifado, do primeiro parágrafo que responderá as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. É uma estrutura a ser seguida, tá? Trata-se de um parágrafo em que todas as informações estão contidas na notícia, deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção, vou grifar também, desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Segue abaixo um exemplo. Vamos lá. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas do maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos. Ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto, e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Abaixo nós iremos ver o corpo da notícia. Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Importante grifar isso também. Vou deixar aqui sublinhado. Segue abaixo um exemplo. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, de 5 a 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. Duas novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, de 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de duas novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Então, esses são os exemplos que eu deixei aqui lá no ClassUp para vocês, tá? Agora, eu vou complementar com a nossa apostila, porque é nela que nós vamos ver algumas atividades, tá?
Então eu vou pedir para que vocês peguem a apostila, tá? Abram na página 1, onde nós temos os objetivos de aprendizagem. Identificar a finalidade do gênero notícia, saber identificar as informações básicas contidas em uma notícia, perceber que o jornal pode ser uma importante ferramenta de pesquisa, mas deve ser usado de forma crítica. Escrever o resumo de uma notícia de jornal demonstrando capacidade de síntese, ok? Informação ou desinformação, página 2. Você se acha uma pessoa bem informada? Procure saber o que acontece ao seu redor, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo. A velocidade com que os acontecimentos chegam até nós hoje é impressionante. Graças ao meio de comunicação digital, em fração de segundos ou minutos, temos acesso ao que acontece perto ou longe de nós. No entanto, não paramos para pensar em alguns detalhes que envolvem esses fatos. Quem os produziu, qual a veracidade dos mesmos, como se deu a abordagem da informação. Tópico 1, a notícia. O gênero textual cumpre a função de integrar um diálogo entre os meios de comunicação e o leitor recebe o nome de gênero jornalístico e o texto que se preocupa em apresentar um acontecimento novo é a notícia. Importante abaixo que eu vou citar. A notícia caracteriza-se por um texto informativo de interesse público que narra algum fato recente, ocorrido no país ou no mundo e cujo conteúdo é constituído por um tema político, econômico, social, cultural, entre outros. Sua linguagem deve ser objetiva e imparcial, a fim de não haver interferência de quem a produz. Enquanto, na primeira parte, lead, que nós já vimos no conteúdo complementar, enquanto na primeira parte, lead, estão registradas as principais informações do fato, o que, quando, onde, quem, como e porquê, no corpo do texto estão presentes as informações propriamente ditas de maneira mais detalhada. Acabei de ver isso com vocês, tá? Vamos conferir o que você aprendeu? Vamos ler essa notícia aqui. Japão e Estados Unidos se enfrentarão em duelo de robôs gigantes. Norte-americanos desafiaram e japoneses aceitaram briga de máquinas. Robôs têm até 5 toneladas e até possuem canhões. A fabricante de robôs japonesa Suidobashi Heavy Industries aceitou o desafio lançado nesta semana pela concorrente americana Megabolt para um duelo de robôs gigantes. Embora a data e o lugar ainda não tenham sido anunciados, um robô japonês de 4 toneladas e um americano de 5 toneladas em breve estarão cara a cara, inaugurando um novo tipo de espetáculo já retratado em obras de ficção científica, as batalhas de robôs gigantes. A Megabolt publicou nesta semana um vídeo bem humorado apresentando Mark II, o primeiro robô gigante pilotável completamente funcional dos Estados. Os fundadores da Megabolt, Guy Cavalcante e Matt Orley, aparecem no vídeo usando a bandeira dos Estados Unidos como capa e explicam que, por serem americanos, equiparam o Mark II com canhões de paintball muito grandes, antes de desafiar para um duelo a Suidobashi, esse é o modelo Kuratas. O vídeo de resposta de Kogoro Kurata, diretor executivo da empresa japonesa, demorou um dia para chegar. O engenheiro e principal criador do Kuratas se cobriu com uma bandeira japonesa para dizer que aceitava o desafio da Megabolt. Vou continuar a leitura. Parece muito interessante a proposta, disse Kurata, que fez uma provocação ao dizer que seu adversário poderia ter feito melhor. Construir uma coisa gigante e colocar canhões. Isso é tão americano, então podemos permitir que outro país ganhe. Os robôs gigantes são parte da cultura japonesa, disse em tom de deboche, antes de dizer que sua intenção é acabar com Mark II. Abaixo, então, nós temos: procure identificar na notícia lida os elementos necessários à sua composição. O que, quem, quando, onde, por que e como. A seguir, essa atividade aqui eu não tenho como deixar para vocês porque é uma atividade em grupo, em dupla, Então seria uma atividade para a sala de aula. Como não é o caso, nossa metodologia é online, eu vou partir logo para o praticando. Mas antes de passar as questões a serem feitas, é interessante que vocês leiam o texto aqui de ética e robótica, tá? Que é bem interessante, e aqueles alunos que possuírem o QR Code, acessar o conteúdo que está aqui, tá bom?
Então, esse texto do Japão e Estados Unidos, eu não tenho como aplicar para vocês agora, tá? Porque é um conteúdo coletivo, enfim. Não dá. Então, vocês vão fazer o praticando a questão 1, 2, deixa eu ver a 3. E 3. Tá? Questão 1, 2 e 3. Nosso conteúdo desse bimestre, deixa eu ver como ele está. Tá resumido, então tá bom. São 21 páginas, tá bom. Fica então para nossa live essas 3 questões para a gente resolver, comentar, tirar dúvidas. Tá bom, pessoal? Então até mais tarde, fiquem com Deus. Grande beijo.